Passo Dyatlov. Foi o acontecimento que resultou na misteriosa morte de 9 esquiadores russos ao norte dos Montes Urais na antiga União Soviética. Essa tragédia aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1959, na costa leste da montanha Kolat-Chikal, cujo nome na língua Mansi, um povo indígena que vive na região, significa Montanha dos Mortos. Mas por que vidas foram ceifadas naquela noite? Eles viram que não devia, algo sobrenatural os atacou, ou infelizmente eles estavam no lugar errado, na hora errada. Sejam bem-vindos ao podcast Área Cinzenta. Eu sou Will Silva e gosto do desconhecido assim como você. A gente está no Spotify e todas as plataformas de podcast que existem por aí. Se você está vendo este programa pelo YouTube, assine o canal, deixe um like, deixe um comentário. Sua interação é muito importante para trazermos muito mais conteúdo e muito mais mistérios aqui no Área Cinzenta. Nos siga no Instagram, o link para você nos seguir está na descrição do vídeo. Desde já, meu muito obrigado e vamos para o episódio de hoje. E agora é aquele momento que meu idioma russo vai brilhar um pouquinho aqui no programa, sabe como é que é? Já de antemão peço desculpas por algum nome ou pronúncia que não estiver correto, é que meu russo não anda muito afiado ultimamente. Liderado por Igor Dyatlov, o grupo consistia em 8 homens e 2 mulheres. 10 pessoas no total, a maioria jovens estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural. Os integrantes do grupo eram Igor Dyatlov, Yuri Dorochenko, Yuri Alexeyevich, Yuri Yodan, meu Deus, como gostam do nome Yuri, esse povo russo, Alexander Kolevartov, Rustem Slobodan, Nikolai Vladimirovich, Semyon Alexeyevich, Lyudmila Alexandrovna e Zinaida Alexeyevna. Eles tinham entre 20 e 24 anos, exceto o Simeon. O Simeon era o tiozão do bigode, ele tinha 38 anos. O objetivo da expedição era alcançar o Morro Otorten, uma montanha situada a 10 km do norte do local do incidente. Mas essa rota naquela temporada ela era classificada como categoria 3, sendo a rota mais difícil de escalar daquela região. Mas mesmo assim havia muito entusiasmo e empolgação da galera com a aventura que ali se desenhava. Todos os integrantes possuíam experiência em excursões de esqui e expedições em montanhas e não era uma galera amadora, despreparada ou inexperiente. O grupo se reuniu e viajou de trem para Ivdel, cidade no centro da província de Oblast de Sverdlovsk. Olha só, falei para vocês que meu russo ia brilhar aqui no programa. Desembarcaram ali no dia 25 de janeiro de 1959 e ficaram até o dia 26. E aqui um ponto muito importante deste acontecido é que o Igor Dyatlov ele informou familiares e conhecidos que eles voltariam da expedição na data do dia 12 de fevereiro, o que todos nós sabemos que infelizmente não ocorreu. No dia 28 de fevereiro, o Yuri Yodan foi forçado a voltar devido a problemas de saúde. Ele sentia muita dor no corpo, sentia dor no nervo ciático e também nos seus joelhos. Segundo ele, era insuportável para continuar com o trajeto até a montanha e ele optou por ficar ali mesmo com o povo da região. E antes que a equipe seguisse caminho, a Lyudmila lhe deu um ursinho de pelúcia, que era meio que um mascote da equipe, e lamentou muito pelo amigo não ter que continuar a jornada com eles. E aqui mais um ponto para você que é um investigador de plantão, para você que gosta de pesquisar sobre o caso na internet, no Google, é que esse percurso deles foi fotografado e registrado em diários e por fotografia. Você dando um Google aí você consegue ver esses registros, mas cuidado que possivelmente também você verá algumas imagens muito fortes do que aconteceu com o pessoal. Mas, cara, é muito louco porque eles estão muito alegres, eles estavam se divertindo mesmo. Dá pra ver isso, dá pra sentir isso através das fotos que estão disponíveis na internet pra gente ver. Então eles chegaram na beira do morro e começaram a se preparar para escalar. Só que começou uma forte nevasca e como eles estocaram bastante comida e equipamento extra, que seria utilizado mais tarde na viagem de volta, resolveram ficar por ali mesmo.
No dia 1º de fevereiro, o tempo continuou piorando, e eles optaram por descer do morro. E isso tudo que eu estou relatando aqui está escrito nos diários que foram encontrados após os ocorridos. Mas o tempo só piorou com mais tempestades de neve e declínio de visibilidade. O grupo, ao tentar se mexer mais uma vez, acabou se perdendo e subiu em direção ao topo do Kholat Shikal, quando na verdade eles deveriam estar descendo. E perceberam o erro que haviam cometido, eles decidiram parar ali mesmo onde estavam e montar acampamento novamente, bem no declive da montanha. Eles tinham muita noção que uma avalanche poderia atingi-los, já que era uma equipe muito experiente e treinada para o que estavam fazendo. O Igor Dyatlov, ele fazia parte de um clube esportivo e ele havia combinado que mandaria uma mensagem telegráfica assim que o grupo retornasse a Vizhai. Estimava-se que isso ocorreria por volta do dia 12 de fevereiro, mas mesmo com o passar da data não houve reação do clube esportivo, pois atrasos eram comuns em expedição desse tipo. No dia 20 de fevereiro, depois que familiares dos viajantes exigiram uma operação de resgate, os administradores do instituto enviaram as primeiras equipes de busca, formadas por alunos e professores voluntários. Posteriormente, o exército e forças policiais foram envolvidas com aviões e helicópteros, requisitados para participar da operação. No dia 26 de fevereiro, no Kholat Shikal, as equipes de busca encontraram um acampamento abandonado e marcas de pegadas que seguiam em direção a uma floresta que ficava a 500 metros de onde foi encontrado os pertences da equipe do Igor Dyatlov. Na beira da floresta, sobre um enorme pinheiro, foram encontrados os restos de uma fogueira, juntamente com os primeiros 2 corpos, descalço e usando apenas roupas de baixo. Logo em seguida, outros 3 corpos foram também localizados em posição que sugeria que estivessem tentando voltar às barracas. Eles foram encontrados separadamente, a distância era de 300 a 630 metros da floresta. A busca pelos 4 esquiadores restantes levou mais de 2 meses, pois foi quando a neve começou a derreter e a temperatura ficou mais amena. Eles foram encontrados em 4 de maio, soterrados debaixo de 4 metros de neve. A perícia relatou que na barraca onde eles haviam passado a noite, havia um rasgo de dentro para fora, e alguns saíram seminus e descalço, em um frio extremo numa temperatura de menos 30 graus, onde a sensação térmica poderia alcançar menos 40 facilmente. Seja o que aconteceu dentro da barraca, fez com que, em desespero, eles rasgassem a barraca e saíssem correndo, deixando os seus pertences para trás, alimento, equipamento, câmeras fotográficas e seus diários de anotação. 2 corpos estavam com queimaduras nos pés e nas mãos, e caso eles tivessem sobrevivido, teriam que ter seus membros amputados. Essas queimaduras se deram mais por causa do frio. Outros vestígios davam conta que esses 2 corpos tentaram subir em uma árvore que estava próximo a eles, que infelizmente não foi possível. Também havia fraturas em suas costelas. Mais 2 corpos estavam com as costelas quebradas, e um dos corpos estava com seu crânio rachado. Semyon foi encontrado sem os olhos e as costelas quebradas em 2 partes. Estava coberto por galhos e descalço. Já Lyudmila, a moça que entregou o urso de pelúcia para Yuri, estava com sua boca muito aberta, sem a língua, com seu nariz quebrado e sem os olhos. O sangue em seu estômago estava coagulado, e segundo os peritos, era indício de que sua língua foi arrancada enquanto ela estivesse viva. Ela também estava com pouca roupa e descalço. Igor Dyatlov foi encontrado em posição de barriga para cima, mas com a cabeça virada em sentido à barraca, como se estivesse querendo voltar para lá novamente. Sua mão direita cobria parte do seu rosto, como se ele estivesse querendo se proteger de algo que estivesse o atacando. Zinaida era o corpo que estava mais próximo da barraca, e também estava em uma posição como se estivesse querendo voltar para a barraca. A perícia identificou radiação na roupa de alguns corpos, e que também alguns sofreram de hipotermia durante suas mortes. Mais corpos foram encontrados com sinais de briga e pedaços de pele faltando principalmente na região do rosto. Os corpos que foram encontrados em maio soterrados, curiosamente, estavam bem vestidos. Eles estavam dentro de um buraco como se eles estivessem fugindo de algo e caído por ali. Sem sombra de dúvidas, algo aconteceu naquela noite que causou um pavor enorme no grupo. Eles se separaram em grupos de 3 e não conseguiram voltar para a barraca, pois tinha alguma coisa que os impedia de voltar.
Segundo a investigação, um grupo ficou bem próximo à barraca e os outros se separaram em direção à floresta. Mas seja o que for, tinha uma coisa do lado de fora. Também por algum motivo, os que estavam próximo da barraca tentaram voltar, mas infelizmente foram morrendo um a um tentando voltar para a barraca. Esse caso é tão envolto de mistério, tanta coisa estranha aconteceu com esse pessoal nessa noite, que eu não tive dúvidas na hora de escolher para ele ser o episódio piloto aqui do Área Cinzenta. A coisa só piora quando entram as teorias, que é algo que eu vou relatar para vocês, que são as teorias do caso do Passo de Dyatlov. Segundo o povo Mansi, luzes são vistas sobrevoando a montanha com frequência. E na noite que os jovens estavam por lá, não foi diferente, e essas luzes também foram observadas por pessoas da região que relataram ver luzes na cor laranja em cima da montanha. Em uma das fotos que foi encontrada no acampamento, tinha fotografia do céu e luzes estranhas fotografadas, levantando a hipótese de OVNIs e seres extraterrestres terem algum envolvimento na morte dos 9 esquiadores. Outro relato, e esse assim é bem impressionante, está documentado no diário da Zinaida, e que ela havia escrito: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real." E em uma das câmeras havia uma foto onde um ser totalmente grande e escuro aparecia observando o grupo atrás de umas árvores. E essa criatura também é vista nos negativos originais das fotos que se encontram em um memorial feito para as vítimas do incidente. O povo Mansi também foi considerado suspeito pelas mortes dos jovens, mas essa hipótese foi descartada devido à forma que os corpos foram encontrados e os ferimentos deles, a maioria foram de dentro para fora, e não havia relatos de morte na região há mais de 30 anos. E eles ajudaram demais nas buscas dos corpos, sendo essenciais porque eles conheciam muito bem o local da montanha. E o governo soviético também é considerado suspeito, pois estavam fazendo testes a alguns quilômetros próximo à área onde eles estavam acampados, e eram testes com armas químicas, protótipos de aviões militares e outros tipos de tecnologia. E talvez um desses testes poderia ter sido notado e matado o grupo. Se explica as luzes que foram vistas e a radiação em alguns corpos. O Yuri, que foi o sobrevivente, e é aquele rapaz que passou mal e teve que ficar para trás, teve que subir a montanha e reconhecer os corpos dos seus 9 amigos. Ele também ficou responsável pelo memorial que existe até os dias de hoje, onde contém o equipamento, anotações e fotos. Yuri tem certeza que os militares estão envolvidos na morte dos seus amigos de alguma forma. Pois ao fazer o reconhecimento do material, Yuri encontrou um óculos que não pertencia a ninguém do grupo, e uma peça de roupa militar entre os pertences. Esses objetos, durante as investigações, desapareceram misteriosamente. E também falaram para Yuri que foram encontradas 3 câmeras, mas não eram 3 câmeras que a equipe possuía, e sim 4. E também ele deu falta de um diário, entre outros documentos que também desapareceram. Yuri Udan faleceu no dia 29 de abril de 2013, aos 75 anos, sendo o 10º integrante do grupo Dyatlov a falecer. E ele ainda tinha o ursinho de pelúcia que a Lyudmila havia lhe dado momento antes de partir. Yuri sabia mais do que dizia, pois foi obrigado a assinar um documento para não divulgar segredos militares, e suas cinzas foram jogadas próximo aos seus 9 falecidos amigos. Embora autoridades tenham reaberto o caso em 2019 para fazer mais investigações, em 2020 saiu uma nota oficial que os mesmos morreram devido a uma avalanche. Era uma hipótese que ela era e ainda é muito refutada, devido às condições em que os jovens foram encontrados. O que poderia ser qualquer coisa, menos uma avalanche, já que o grupo era muito experiente e sabia dos riscos. Sendo que onde foram encontrados, não havia sinais de avalanche nenhuma. E você, o que você acha? Foram os alienígenas? Foi o governo? Foi o Homem das Neves? Uma avalanche? Ou algo ainda mais misterioso deu fim à vida dos 9 esquiadores?
Galera, meu muito obrigado por vocês terem ficado até o final do programa. O Área Cinzenta volta toda quarta-feira às 23 horas e todo sábado às 23 horas também. Você pode nos encontrar no Spotify ou em outras plataformas de podcast, assim como no YouTube também. A gente volta no próximo mistério. Meu muito obrigado, valeu, falou e tchau!